Assim como monumentais blocos de pedra, grupos de cachalotes dormem verticalmente nas águas profundas. Sua presença é verdadeiramente alienígena, pois seus enormes corpos flutuam com uma graça suspensa. Nossos oceanos abrigam quase 100 espécies de cetáceos, que são mamíferos de sangue quente e respiração pulmonar, incluindo golfinhos nariz de garrafa, orcas e baleias jubarte. Os cachalotes se destacam como uma das criaturas mais peculiares desse grupo. São os maiores predadores com dentes do mundo, formando laços sociais próximos e possuindo uma distribuição global ampla entre os mamíferos marinhos. Eles habitam águas profundas em todas as regiões, desde os polos até o Equador, e são capazes de explorar profundidades extremas que poucos outros mamíferos conseguem alcançar. Seu objetivo é perseguir suas presas elusivas e gigantes, as lulas, mergulhando em águas escuras. Apesar de seus pulmões colapsarem devido à pressão, conseguem permanecer submersos por quase 2 horas. Durante a caça, viagens e cuidado com seus filhotes, os cachalotes se comunicam com os outros membros de seu grupo. Sua capacidade de se ouvirem a centenas ou até milhares de milhas de distância é surpreendente, já que produzem sons mais altos do que qualquer outra criatura. Seus cliques podem facilmente romper o tímpano humano. E há relatos de que esses sons poderiam até mesmo causar vibrações capazes de levar à morte. Mergulhadores livres que interagem com essas baleias estão completamente à mercê delas, esperando e torcendo para não serem afetados pelos poderosos sons que emanam delas. E seus sons não são apenas altos, eles são extremamente complexos, o que levou alguns cientistas a acreditar que os cachalotes possuem uma linguagem mais avançada do que a nossa. Por gerações, os cachalotes têm assombrado nossa imaginação, inspirando pesadelos em marinheiros de séculos passados e imortalizados na obra literária Moby Dick. Essas criaturas temidas, reverenciadas e por muito tempo mal compreendidas, têm a sorte de terem sobrevivido a séculos de caça intensa e brutal. Agora eles estão começando a revelar os segredos de seu mundo misterioso. A uma profundidade de 1.200 metros abaixo da superfície, a luz solar não alcança. Nessa zona oceânica, a escuridão é total. A pressão aqui é 120 vezes maior do que na superfície, uma pressão tão intensa que seria fatal para a maioria das criaturas. No entanto, é nesse ambiente que ocorre uma batalha primordial entre os cachalotes e suas presas, as lulas gigantes. Embora nenhuma pessoa ou câmera já tenha testemunhado diretamente essa caça, é comum encontrar cachalotes com cicatrizes circulares causadas pelas ventosas serrilhadas das lulas gigantes em seus corpos. Além disso, partes indigeríveis das lulas gigantes, como bicos e outros tecidos, são frequentemente encontradas nos estômagos dos cachalotes. Para se aventurar nas profundezas mais escuras em busca de suas presas, o cachalote enche seus pulmões com uma última respiração e mergulha. Seus corpos estão bem adaptados a esse ambiente extremo, onde passam cerca de 90% do tempo. Além das lulas gigantes, os cachalotes também se alimentam de tubarões de águas profundas, polvos e chocos. Foi até mesmo encontrado o estômago de um cachalote contendo uma espécie de cação que vive a 3 quilômetros de profundidade no leito oceânico, o que os torna alguns dos mergulhadores mais profundos do reino animal. Levar seus corpos imensos a profundidades extremas é um desafio complexo, especialmente porque os cachalotes têm uma tendência natural à flutuação. Para lidar com essa questão, eles desenvolveram algo extraordinário, uma substância enigmática que deu nome a essas baleias. O espermacete, um óleo que preenche a maior parte da cavidade craniana dos cachalotes, normalmente é quente e líquido. Quando os cachalotes mergulham, acredita que a água fria solidifique esse óleo, permitindo que ele atue como pesos de mergulho, puxando os cachalotes para baixo. Isso explica como eles conseguem atingir essas profundidades físicas. Mas como eles conseguem sobreviver a essas condições extremas? À medida que descem, a pressão se torna tão intensa que os pulmões das baleias começam a colapsar. Nesse momento, as costelas se fecham ao redor dos pulmões colapsados, empurrando a maior parte do ar para a traqueia, reduzindo a troca de gases nos pulmões e protegendo os cachalotes do acúmulo de nitrogênio. Para compensar a falta de oxigênio proveniente dos pulmões, as baleias possuem uma concentração significativamente maior de moléculas que contêm oxigênio, como a hemoglobina e a mioglobina,
em comparação com os mamíferos terrestres. Com cerca de 2 vezes mais hemoglobina do que os humanos e 10 vezes mais mioglobina, as baleias essencialmente têm um tanque de oxigênio embutido, mesmo quando não estão respirando por mais de 1 hora. Essa não é a única adaptação que os ajuda a manter o suprimento de oxigênio. Eles também possuem grupos de vasos sanguíneos perto do cérebro, chamados retia mirabilia. Essas redes vasculares auxiliam na regulação da pressão sanguínea e parecem fornecer oxigênio de forma adequada ao cérebro. Enquanto isso, a frequência cardíaca diminui em um processo chamado bradicardia, reduzindo a velocidade de todos os outros processos fisiológicos para que o corpo não consuma tanto oxigênio. Essa diminuição na frequência cardíaca também limita o transporte de gases pelo corpo da baleia. Todas essas adaptações são cruciais devido a um problema conhecido como doença descompressiva, também chamada de mal da descompressão. Quando os humanos mergulham e em seguida voltam rapidamente à superfície, o nitrogênio do ar dissolvido em nossos tecidos se expande em bolhas, causando uma situação extremamente perigosa e até fatal. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que as baleias eram imunes a essa doença descompressiva devido à sua fisiologia. A traqueia dos cachalotes possui anéis extras de cartilagem, o que permite que o ar comprimido durante o mergulho seja armazenado, em vez de ser dissolvido nos tecidos da baleia. Isso levava a acreditar que as baleias não seriam afetadas pela doença descompressiva. No entanto, uma triste ocorrência em 2002 provou o contrário. Após um exercício de sonar realizado pela Marinha, 14 baleias de bico foram encontradas encalhadas nas Ilhas Canárias. Autópsias revelaram a presença de bolhas de gás em seus tecidos. Foi descoberto que as baleias são, de fato, suscetíveis a essa doença letal quando forçadas a subir rapidamente. Os cientistas ainda estão investigando o que poderia levar as baleias a realizar uma ascensão rápida, além de ruídos dolorosos. Elas podem ser perseguidas por predadores ou ter algum outro comportamento que ainda não entendemos ou podemos observar facilmente. Essa dificuldade em monitorar as atividades das baleias cachalotes em grandes profundidades é uma das razões pelas quais elas são tão misteriosas. Até mesmo aspectos básicos de seu comportamento de caça são objeto de debate. Embora sejam visíveis cicatrizes das ventosas das lulas gigantes em suas peles e bicos dessas lulas em seus estômagos, ainda não está claro como as baleias capturam suas presas. As baleias cachalotes têm dentes, mas apenas na mandíbula inferior, o que as torna inadequadas para agarrar ou mastigar. Ao contrário de algumas espécies de baleias em que apenas os machos têm dentes para lutar e exibir, tanto os machos quanto as fêmeas de cachalote possuem dentes. Em um vídeo raro que vou te mostrar agora, uma baleia cachalote é vista removendo peixes de redes de pesca com linhas longas, agitando a linha com os dentes sem tocá-los. Esses dentes, do tamanho de facas de cozinha, não são usados para morder. Então, qual é a sua função? Essa é uma pergunta que intriga vários cientistas. Com base em dispositivos de rastreamento, sabemos que as baleias mergulham e permanecem em uma determinada área por um tempo antes de retornarem. Portanto, a suposição é que elas sejam predadoras de emboscada, em vez de perseguir suas presas. Uma das teorias favoritas é que elas abrem a boca, possivelmente com bactérias bioluminescentes nos dentes, o que faria com que os dentes brilhassem e atraíssem as lulas para dentro da boca, onde seriam sugadas. Assim, os dentes poderiam funcionar como iscas. Também temos conhecimento de que, às vezes, as baleias cachalotes reviram o fundo do mar e usam seus dentes dessa forma. Quando elas simplesmente mergulham com a boca na areia e nadam para frente, é como se estivessem arando o sedimento, perturbando e capturando pequenos animais bentônicos, como caranguejos e camarões, que podem pular e ser sugados para dentro da boca da baleia. Algumas baleias cachalotes também foram encontradas enroscadas em cabos transatlânticos no fundo do oceano, seja porque estavam revirando o sedimento ou talvez atraídas por sinais elétricos. É difícil ter certeza do que as baleias cachalotes estão fazendo em grandes profundidades, mas quando estão mais próximas da superfície, algumas coisas ficam claras, especialmente o fato de elas possuírem cérebros muito grandes e comportamentos sociais complexos. As baleias cachalotes têm os maiores cérebros de qualquer animal vivo, possivelmente os maiores que já existiram na Terra. Sua matéria cinzenta pode pesar de 7 a 9 quilos, cerca de 6 vezes mais do que o cérebro humano.
Inicialmente, os pesquisadores acreditavam que as baleias com dentes tinham cérebros tão grandes devido à ecolocalização. Afinal, a baleia azul, que não utiliza a ecolocalização, é maior que a baleia cachalote, mas possui um cérebro menor. Pesquisas recentes no registro fóssil mostram que cérebros grandes surgiram antes da anatomia que permitia a ecolocalização subaquática. Em vez disso, os cientistas sugerem que os cérebros grandes em cetáceos estão diretamente relacionados ao seu comportamento social. E as baleias cachalotes são altamente sociais. Elas vivem em clãs matrilineares, com as crias mamando por até 13 anos. Além da mãe, cada cria tem uma babá principal para permitir que a mãe continue mergulhando em busca de alimentos. Todos os membros de um grupo de baleias cachalotes ajudam a criar as crias, embora os machos adultos geralmente deixem suas famílias para levar uma vida mais solitária. Por muito tempo, acreditava-se que esses machos adultos eram algumas das criaturas mais solitárias do planeta. No entanto, pesquisas recentes descobriram que muitos machos de baleias cachalotes passam muito tempo em companhia de outros machos, seja durante migrações, alimentação ou, infelizmente, até mesmo quando encalham juntos. Esses grupos sociais são mantidos por meio de sons, vocalizações altas, complexas e poderosas. Mas como exatamente eles produzem sons tão complexos? Tudo se resume a seus enormes narizes. Aproximadamente 1/3 do comprimento total do corpo da baleia cachalote é ocupado pelo seu nariz, tornando-o o maior nariz do reino animal. Esse nariz desempenha um papel importante na produção de sons. Uma parte significativa desse nariz é composta pelo espermacete, uma substância cerosa que tornou as baleias cachalotes alvo valioso dos baleeiros no passado. O espermacete era utilizado na fabricação de velas e pomadas, e a caça às baleias para obter essa substância quase levou à extinção completa dessas criaturas. Os baleeiros chamavam essa substância de espermacete porque acreditavam que se tratava de esperma, o que honestamente é bastante estranho. Como mencionado anteriormente, o espermacete desempenha um papel crucial no controle da flutuabilidade e na comunicação das baleias cachalotes. Esse óleo especial transforma as vibrações geradas na parte frontal da cabeça da baleia em cliques semelhantes ao som produzido por castanholas. Enquanto esses cliques ocorrem, o tecido labial vibra. Esse tecido está conectado ao órgão do espermacete e envia ondas vibratórias através dele, percorrendo a parte posterior da cabeça, onde o som é refletido em uma bolsa de ar localizada na frente do crânio. A partir desse ponto, o som é modificado por uma série de filtros e condensadores, resultando em diferentes frequências e intensidades sonoras. Essa parte da baleia, responsável por modificar o som, é conhecida como lixo, pois não é tão valiosa quanto o óleo de espermacete. É provavelmente a parte mais funcional da cabeça da baleia, pois é onde o som é modulado e transformado. O som resultante pode atingir níveis extremamente altos. Uma baleia cachalote pode produzir um clique com cerca de 236 decibéis, em comparação com o limite de dor humano de cerca de 110 decibéis. Embora as medições em decibéis sejam diferentes na água e no ar, esse é, sem dúvida, o som mais alto que qualquer animal é capaz de produzir. Isso significa que a vocalização de uma baleia cachalote pode matar um ser humano na água? Embora não haja casos documentados disso ocorrendo, não se pode descartar a possibilidade. Felizmente, os seres humanos não são as presas preferidas das baleias cachalotes. Se fôssemos lulas gigantes, essas explosões sonoras poderiam ser letais. No entanto, os machos não são os únicos a produzirem chamados tão altos. As baleias cachalotes têm muitos padrões de cliques que compõem sua linguagem complexa. Os cliques mais comuns são usados para ecolocalização em longas distâncias, semelhante a um sonar. Além disso, há rangidos usados em curtas distâncias quando a presa está próxima. E as codas são padrões distintos de cliques frequentemente ouvidos durante interações sociais entre as baleias. Essas vocalizações são de grande interesse para os cientistas. As codas das baleias cachalotes assemelham-se ao código Morse, com padrões de cliques distintos que variam entre os grupos sociais, sendo que cada clã possui seu próprio repertório específico de codas.
Essas codas desempenham um papel fundamental na coesão social dos clãs. As fêmeas utilizam mais as codas do que os machos, o que faz sentido considerando seu papel na criação dos filhotes. Acredita-se que essas vocalizações sejam uma forma de comunicação social, possivelmente usada para se comunicar com os filhotes e entre as próprias baleias. As codas também podem servir para sinalizar a profundidade atingida durante os mergulhos, permitindo que os filhotes saibam onde suas mães estão mesmo que estejam distantes. Além de sinalizar a localização, os pesquisadores acreditam que os diferentes repertórios de codas representam culturas únicas entre os grupos de baleias cachalotes de diferentes regiões. À medida que os cientistas investigam essas vocalizações mais a fundo, percebem o quanto de informação pode ser transmitida nesses padrões de som. Acredita-se que a linguagem das baleias cachalotes seja tão complexa quanto a nossa, com os diferentes grupos sociais se comunicando de maneiras distintas, assim como diferentes culturas humanas se comportam de maneiras únicas em termos de linguagem, alimentação e vestimentas. Uma importante evidência de que as codas das baleias cachalotes não são apenas sons instintivos e arbitrários é o fato de que os filhotes levam cerca de 2 anos para desenvolverem codas reconhecíveis.